Seja bem-vindo a mais esta leitura do Sermão do Monte. Temos já feito leituras anteriores, falando um pouco sobre a natureza do sermão, em especial a quem ele é endereçado. E no vídeo anterior falamos sobre as 4 primeiras bem-aventuranças. As 4 seguintes, elas continuam na mesma ordem, indicando que essas pessoas que aqui são apresentadas como humildes de espírito, que choram pelos seus pecados, que são mansas e têm fome e sede de justiça, elas não são bem-aventuradas por si. Elas são tornadas bem-aventuradas porque foram alcançadas pela graça de Deus e trazidas para o reino de Deus. E nós vamos ler então os versos 7 a 12, onde Jesus apresenta as 4 últimas bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A 5ª bem-aventurança é a bem-aventurança dos misericordiosos. Essas pessoas que aqui são retratadas como misericordiosas são aquelas pessoas movidas por compaixão. Elas olham para alguém necessitado e o seu coração, as suas entranhas são movidas em direção à necessidade daquela pessoa, mas não se trata de uma compaixão mórbida, de um sentimento que vem, nos emociona de alguma maneira, mas depois se esvai. Estamos falando de pessoas que são ativamente misericordiosas. A Bíblia diz que Jesus agia por compulsão de misericórdia. Ele era compungido por misericórdia. Literalmente, ele sentia a dor do outro e agia dessa maneira. E Deus, que é misericordioso, tem nos contemplado com sua misericórdia. E Ele espera que aqueles que são contemplados com a sua misericórdia sejam como Ele. Sejam aqueles que vão levar adiante a sua misericórdia. Como um rio que recebe água e leva esta água adiante, não fica represada para si. Assim somos recipiente da misericórdia e depois nos tornamos transmissores. Nos tornamos aqueles que agem também em misericórdia. Quando confrontado pelo estudioso da lei, a respeito de quem era o seu próximo, Jesus contou a parábola do samaritano. E nessa parábola ele diz que o samaritano, vendo uma pessoa ali semi-morta, ele para, desce da sua cavalgadura e vai ao encontro daquela pessoa e age de maneira misericordiosa. O foco aqui é a ação, não é os sentimentos. Misericordiosos, eles se movem em direção à necessidade do outro. E assim esses, segundo Jesus, alcançarão também de Deus misericórdia. Recebem misericórdia, agem misericórdia, recebem mais misericórdia da parte do Senhor. A 6ª bem-aventurança, esta é dirigida aos que são limpos de coração. O salmista, ele pergunta no Salmo 24, quem vai comparecer no santuário do Senhor? Quem vai subir ao seu santo monte? E ele diz que é aquele que é limpo de mão e puro de coração. A verdade é que o nosso coração, por causa do pecado, ele não é puro em si mesmo. Nosso coração é enganoso, nosso coração está cheio de contaminações. Jesus diz, é do coração do homem que procedem os homicídios, as invejas, as cobiças mais variadas e assim por diante. O nosso coração em si mesmo não é puro, mas o coração do bem-aventurado, do discípulo de Jesus Cristo, é tornado puro pelo Espírito Santo.
Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa e também nos purifica de toda injustiça. A ideia é como se você pegasse um balde sujo e você fosse até uma fonte de água e pegasse água e trouxesse água para um determinado lugar. Na medida em que você vai fazendo isso, e os dias vão se passando, você não precisa limpar o balde. A própria água que você está usando vai limpar o balde por si. Assim é o Espírito Santo agindo em nós. Assim é a palavra de Deus que nos purifica. O salmista pergunta, como é que o jovem vai manter puro o seu caminho, o seu coração? Observando segundo a palavra de Deus. E o Espírito Santo é o purificador. É Ele que torna o nosso coração puro. E quando o nosso coração é puro, nós recebemos a graça de poder ver o Senhor. A palavra usada para ver aqui indica não necessariamente o ver com os olhos, mas o ver no coração, o experienciar Deus na sua própria vida. Deus agindo, Deus transformando, Deus fazendo as coisas novas, e você vai perceber esta ação de Deus constantemente em sua vida. E, evidentemente, chegará um dia em que estes que são puros de coração, são discípulos, foram regenerados, eles verão o Senhor face a face. Eles terão aquele privilégio que Moisés pediu a Deus, dizendo, Deus, se eu tenho achado graça diante de ti, mostra-me a tua face. E quando nós temos uma experiência com Jesus, nós já estamos antevendo Deus na pessoa de Jesus Cristo. E quando formos para a eternidade, nós o veremos face a face. E isso será o galardão daqueles que são bem-aventurados, porque os seus corações foram tornados limpos pela palavra e pelo Espírito Santo. A próxima bem-aventurança é a bem-aventurança dos pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que amam a paz e fazem de tudo para viver em paz. Primeiramente, em paz com Deus, que entendem que eles não vão viver em paz com Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, eles buscam a paz entre os homens. Eles desejam que as pessoas vivam em paz, eles promovem a paz. E aqui, evidentemente, essas pessoas pacificadoras, elas são colocadas num contraste ou numa contradição evidente em relação a Satanás. Porque o diabo é aquele que espalha contenda, é aquele que faz com que haja um estado de beligerância constante. E aquele que é sábio, ele entende que a sabedoria que vem do alto, ela é, antes de mais nada, pacífica. E ela promove a paz entre aqueles que por ela são exercitados. O pacificador aqui, ele é chamado filho de Deus. E filho nesse sentido que ele se assemelha ao próprio Deus. E Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, dizendo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O grande pacificador é o próprio Deus, que estabelece paz entre nós e Ele, e a paz entre os homens nos chama para sermos assemelhados a Ele, sendo também pacificadores. A última bem-aventurança é a bem-aventurança dos perseguidos. E esta, evidentemente, é bem paradoxal, porque a gente tem por bem-aventurado as pessoas que estão bem, que vivem sossegadamente, que não têm nenhuma preocupação em relação a estarem sendo perseguidos. Mas Jesus diz, são perseguidos por causa da justiça. Não são perseguidos porque fazem coisas erradas. São perseguidos porque buscam a justiça em um mundo de injustiça. E essas pessoas são ditas bem-aventuradas, por quê? Porque elas têm a promessa de herdar o reino dos céus e elas são assemelhadas aos profetas, porque os profetas também foram perseguidos por causa da justiça. Muitos profetas enfrentaram martírio e Jesus faz alusão clara a isso, dizendo que eles também foram perseguidos por causa da justiça.
essa busca pela justiça deve caracterizar o bem-aventurado. E ao buscar a justiça, ele tem que ter em mente que neste mundo hostil, que odiou Jesus e nos odeia também, nós seremos perseguidos por causa da justiça. Essa bem-aventurança é sobre estes que permanecem firmes por causa da justiça, apesar da oposição. É interessante notar que o bem-aventurado, ele é tudo isso que foi dito. E tudo isso num sentido em que cada circunstância ele apresenta uma faceta, como se você pegasse um diamante, uma unidade, e ele tivesse 8 facetas. Então, você pode pegar o prisma, os lados que você pegar, e você terá talvez uma visão um pouco diferente. Todavia, é uma realidade única. O bem-aventurado, ele é humilde de espírito, ele chora seus pecados, ele é manso, ele é misericordioso, o seu coração está sendo purificado pelo Espírito Santo, ele busca a paz, ele é um pacificador e por essa razão ele é perseguido. Essa é a característica que marca esse estado de bem-aventurança. Num sentido, Jesus é tudo isso. E Jesus nos chama a nos tornar tudo isso na medida em que nós vamos conhecendo e permitindo cada vez mais que a vida dele se manifeste em nós. Um escritor pouco conhecido chamado Ian Thomas, ele tem uma maneira peculiar de entender este sermão e essas bem-aventuranças. Na opinião dele, Jesus Cristo falava aos discípulos, a multidão ouvia, mas na verdade Jesus estava falando coisas que tinham mais a ver com ele do que com todos os demais ouvintes. Porque os discípulos, para serem bem-aventurados, para se tornarem bem-aventurados, eles precisavam que a vida de Cristo se manifestasse neles. É esta vida de Cristo que faz com que eles tenham um coração humilde, que eles realmente se arrependam dos seus pecados, que eles sejam mansos, misericordiosos, tenham um coração puro, livre de más intenções, sejam pacificadores e, consequentemente, como Jesus foi, também sejam perseguidos por causa da justiça. John Wesley, ele termina o seu sermão de número 21, afirmando o seguinte, que aqueles que são pobres de espírito, que sabem que necessitam de Deus, da graça de Deus, eles choram seus pecados. Eles reconhecem que a vida deles pertence a Deus e eles não devem buscar justiça para si mesmos, mas esperar na justiça de Deus. Eles têm fome e sede de justiça e sabem que neste mundo essa fome e essa sede jamais serão satisfeitas. Por isso eles querem que o reino venha. Eles usam de misericórdia porque eles já foram objetos da misericórdia de Deus. O coração deles é purificado porque o Espírito Santo está agindo constantemente, levando-os nessa direção. Eles promovem a paz porque eles entendem que este é o desejo de Deus para eles e para toda a humanidade. E eles, por fim, suportam com paciência a perseguição, porque eles sabem por que estão sendo perseguidos. Então, quando Jesus fala do bem-aventurado, Jesus está falando da identidade do discípulo. O discípulo é bem-aventurado porque é tornado bem-aventurado pela graça de Deus. E ele faz parte do reino como um súdito porque ele nasceu de novo. E ao nascer de novo, o Espírito Santo o capacita a viver à altura dos ensinamentos de Jesus Cristo. Meu desejo é que você tenha uma compreensão cada vez maior daquilo que significa ser bem-aventurado, pertencer ao reino, ser discípulo de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.